tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o complexo de Édipo, mas antes da gente começar, te convido a deixar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Bom, de uma maneira bem simples, a gente pode dizer que o complexo de Édipo é quando a criança experimenta sentimentos amorosos e hostis com relação aos pais. Mas como assim, né? Para explicar melhor, a gente precisa entender que o complexo de Édipo ocorre quando a criança tem por volta dos seus 3 a 5 anos de idade, onde também é o momento em que ela está na fase do desenvolvimento psicossexual, e nesse momento ela está passando pela fase fálica. E segundo Freud, esse complexo de Édipo ele pode ocorrer de duas formas, que é a forma normal e a invertida. E o que seria a forma normal? A forma normal é quando a criança tem aquele sentimento de desejo pelo seu genitor do sexo oposto e para o genitor do mesmo sexo ela tem aquele sentimento de ciúmes ou uma vontade de que ele desapareça. Já na maneira invertida, é quando a criança possui esse sentimento de desejo pelo genitor do mesmo sexo e esse sentimento de ciúmes de que desapareça pelo genitor do sexo oposto, tá? Então, para facilitar, da maneira normal, a menina tem aquele desejo pelo pai e tem aqueles ciúmes, aquela vontade que a mãe desapareça. Se fosse da maneira invertida, a filha ia ter esse desejo pela mãe e a vontade de que seu pai desapareça, aquele sentimento de ciúmes para o pai. Esse seria o invertido. Ou seja, antes de acontecer o complexo de Édipo, aquela criança vive uma díade, né? Que é aquela relação da mãe e filho. E quando entra o complexo de Édipo, essa díade passa a ser uma tríade, porque entra um terceiro elemento, onde esse terceiro elemento a gente tem por figura o pai, que vai trazer interditos e vai mudar um pouco toda essa relação. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês como que funciona o complexo de Édipo para o menino e para a menina. Então vamos lá. Complexo de Édipo do menino. Ele continua como seu objeto de amor sendo a mãe, né, que se iniciou e continua sendo ela. A partir daí, né, a partir da entrada do pai, ele vê aquela figura paterna como um rival, como se ele tivesse concorrendo com aquela pessoa pelo amor da mãe. E com isso, a criança acaba adquirindo um sentimento de culpa por querer, digamos que, exterminar aquele pai. E ao mesmo tempo que ele tem aqueles ciúmes, ele quer exterminar aquele pai, ele também deseja imitar aquele pai, se moldar a ele, né? Tentando de certa forma também agradá-lo. E com isso vem também os interditos, né? De que nem tudo é na hora que a criança quer, nem tudo funciona como ele quer. Aquele momento em que a criança tem que entender qual é o papel da mãe, do pai e do filho, e qual é a relação do filho com a mãe, do pai com a mãe. Então aí vem os interditos. Já o complexo de Édipo para a menina ocorre que, a princípio, o amor da menina era a mãe, só que a partir do complexo de Édipo, esse amor passa a ser pelo pai. A menina tem a sensação de que ela possuía um pênis, né, um falo, como a gente fala muito na psicanálise, e que essa mãe tirou esse objeto dela. Então aí já fica aquele sentimento, né, de rivalidade, de ter me tirado algo. E essas decepções, entre outras, acaba afastando a menina da mãe, como o caso do desmame, a higiene que a criança já começa a aprender ali a fazer sozinha. Às vezes chega um outro irmãozinho, uma irmãzinha que também acaba afastando aquela filha da sua mãe. E daí então, nesse momento do complexo de Édipo, a menina volta todo o seu amor para com seu pai e só em um segundo momento ela vai direcionar esse amor do pai para os outros homens que futuramente serão namorado, marido, né? Ou outros homens que tenham contato com ela no vínculo familiar também. E a gente pode dizer que o complexo de Édipo ele tem ali um papel muito importante na questão da evolução afetiva e sexual dos seres humanos, como também ele tem um papel fundamental na estruturação da personalidade, porque como esse complexo de Édipo vai se resolver,
vai influenciar muito em como será essa estruturação da personalidade do sujeito, que eu já vou falar com vocês. Como também interfere diretamente na constituição do superego do sujeito. Pois, como a gente já pode ter ouvido falar, se vocês não ouviram, vão estar ouvindo agora. Segundo Freud, o superego ele é herdeiro do complexo de Édipo. E por que o superego ele é herdeiro do complexo de Édipo? Porque nessa fase em que a criança está vivendo, a criança passa por muitas introjeções e identificações parciais com seu pai, com sua mãe, como a maneira que eles são pelos interditos, ameaças que recebem, jeitos de ser, mandamentos, alguns padrões para realizar algumas atividades, proibições, exigências, ameaças e por aí vai. E como é também o relacionamento desses pais entre si. Então, todo esse conteúdo vai sendo ali guardado no inconsciente da criança que vai estar contribuindo para a formação do seu superego, para o que ele vai definir como certo ou errado, o que tem e o que não tem que ser feito. E também aí vão estar inclusos, valores morais, éticos, preconceitos, crenças, de onde aquela criança está inserida, né? Não é só assuntos dos nossos pais que a gente introjeta para a formação do nosso superego, mas tem muito a ver também com o ambiente onde a gente está inserido, com as pessoas que estão à nossa volta, a nossa cultura. Detalhe, né? A maior parte do superego é inconsciente, então é muita coisa ali que a gente recalcou, introjetou e às vezes nem sabe, né? Chega um determinado momento em que ocorre a resolução desse complexo de Édipo. E aí que já vai estar definido a estrutura da personalidade desse sujeito, o como ele lidou com esse complexo de Édipo vai dizer sobre a sua estrutura de personalidade. Para quem não sabe, existem 3 estruturas de personalidades: a neurótica, psicótica e perverso. E a maneira como cada um encarou essa passagem pelo complexo de Édipo vai determinar em qual dessas estruturas o sujeito se encaixa. Onde o psicótico, por exemplo, ele não reconhece o terceiro no Édipo. Então, para o psicótico, esse terceiro, que é o pai, ele não entra. Ele só vive aquela relação mãe e filho, a díade. Ele só aceita qualquer relação que seja materna. Então, ele vê que está tendo querendo uma pessoa entrar ali, mas ele não reconhece aquela pessoa. Para ele, é ele a mãe dele naquele mundinho e ninguém mais. No neurótico, ocorre a entrada desse terceiro, que é o pai, porém ele sofre interditos, muitas coisas acontecem e ele vai recalcando estes sentimentos, né? Então, o neurótico ele acaba recalcando esses sentimentos pela mãe e reconhecendo o seu pai na sua vida também. Já o perverso, ele nega o complexo de Édipo, porque para ele não é o objeto de desejo para o outro. Então, qual estrutura de personalidade o sujeito vai se encaixar, depende muito da maneira como foi essa resolução do complexo de Édipo.